fazendo esse apelo para que o presidente dessa casa possa colocar na ordem do dia de hoje a PEC, né, dos empregados e empregadas domésticas. Muito obrigada. Entraremos agora no grande expediente, conforme artigo 87 do Regimento Interno. Primeiro inscrito para falar, deputado Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina. O senhor tem até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro. Primeiro, eu também quero enaltecer a data de hoje, 20 de novembro, que considera-se a data da consciência negra. Por isso também, em meu nome pessoal, em nome do meu partido, queremos enaltecer essa data que nós refutamos de muita importância. Senhores deputados, mais uma vez passamos por um pleito eleitoral de grandes proporções, sem que as principais distorções da nossa legislação eleitoral tenham sido previamente sanadas. Sou, por isso, praticamente obrigado a vir a esta tribuna para reafirmar a importância da reforma política. Sei, é claro, senhor presidente, que o aprimoramento do quadro legal que regula as eleições não é uma tarefa fácil. Diga-se, o ilustre deputado relator dessa matéria, o deputado gaúcho Henrique Fontana, que faz um esforço extraordinário para, ainda este ano, pôr em prática a reforma política. Além das dificuldades técnicas inerentes à tramitação legislativa de uma matéria de grande complexidade e amplitude, sobressai as dificuldades políticas para formar maioria em uma área de legislação que afeta diretamente os interesses das agremiações partidárias e dos próprios parlamentares. Todos estão conscientes de que um erro de avaliação aqui pode ter implicações perigosas para a manutenção do espaço político futuro. De qualquer maneira, tenho muita confiança na possibilidade de introduzirmos ainda nessa legislatura modificações importantes em nosso regime de representações políticas. Tais razões me levam a ter esta confiança. A primeira razão é que o Congresso Nacional se mostrou capaz em décadas anteriores de aprimorar o quadro legal que rege as eleições e o funcionamento dos partidos políticos. Lei 9.096, de 19 de setembro de 95, conhecida como a Lei dos Partidos Políticos, produziu uma estreita determinações na Constituição Federal de 88, condições qualificativas superiores para o exercício da liberdade de organização partidária entre nós, enquanto a Lei 9504 de 30 de setembro de 97, chamada as Leis das Eleições. Produziu uma base legal estável para a realização dos pleitos eleitorais no Brasil. Não há, portanto, nenhuma razão para supor que as inovações e avanços sejam impossíveis na legislação eleitoral partidária. A segunda razão para se confiar em que teremos avanços nesta área decorrente da experiência do conjunto dos parlamentares vem se acumulando excessivas disputas eleitorais. Não creio que existe um sequer entre nós que hoje não esteja convencido da necessidade de aprimorar as normas eleitorais. Afinal, cada pleito é uma lição, há mais que algo mais que não está funcionando, bem como as nossas disputas eleitorais e partidárias. A convicção de que a representação política não está em situação de total descalabro no Brasil é a terceira razão, porque acredito que conseguiremos introduzir em prazo relativamente curto aperfeiçoamentos em nossos processos eleitorais. Não precisamos recomeçar a construção do regime representativo desta as bases. Algumas mudanças relativamente pontuais serão suficientes, senhores deputados,
para reparar os problemas mais significativos das eleições brasileiras. Basta que nós concentremos nas soluções adequadas a esses problemas, que rapidamente, na forma da casa, sólida maioria para tomar as decisões imprescindíveis nesse assunto. Se essas decisões não vierem logo, senhores deputados, no entanto, as distorções seguirão se acumulando e aí sim poderemos chegar rapidamente a uma situação de desgoverno absoluto. Minha intenção é de tratar neste pronunciamento de 3 inovações, senhores deputados. Peço a vossas excelências, por gentileza, atenção. Inovações que considero mais importante, que produziremos um salto de qualidade nos processos pelos quais a população do nosso país escolhe seus representantes políticos. São elas, senhores deputados, a proibição das coligações eleitorais nas proporcionais, a fixação das datas das eleições de maneira a fazerem que os mandatos eletivos comecem e terminem no mesmo período, no plano municipal, estadual e federal, e a adoção de financiamento públicos em campanha. Senhores deputados e senhor presidente, trata-se desses 3 temas sucessivos para apontar os elementos mais importantes de cada um deles. Nota-se, deputado Amaury, contudo, que o tratamento em separado não significa que eu não pense neles como iniciativa que apontam no mesmo sentido. Cada medida proposta é importante e beneficia em si mesmo, mas a soma delas levará ao resultado final desejado. Registro desde já minha intenção de terminar meu pronunciamento com uma referência ao tema de pesquisas eleitorais. Esta, senhores deputados, é brincadeira. À primeira vista, o tema nem parece dos mais relevantes. No entanto, a experiência recente mostra que as pesquisas são decisivas, e no pior sentido, para definir o desenrolar dos processos eleitorais. Começo pela proibição das coligações entre partidos nas eleições proporcionais. Aí sim, deputado, nós vamos ver que cada um vai eleger o seu candidato. Não fica que a população, deputado Amaury, até hoje não entende como é que aquele deputado que fez 100 mil votos não se elegeu e aquele que fez 32 se elegeu. É um absurdo essas eleições, essas coligações nas proporcionais. Tem que acabar com isso. O partido tem que trazer os seus candidatos para disputar a eleição. Trata-se com certeza de uma questão absolutamente madura para ser votada neste plenário. Ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, nunca se ouviu falar em reforma política sem que as coligações fossem discutidas e principalmente denunciadas como um elemento espúrio do sistema eleitoral proporcional brasileiro. Tenho a convicção que a regra atual permanece vigente apenas por fatores conjunturais que impedirão, em vários momentos, pelos mais variados motivos, que fosse votada a extinção das coligações. Trata-se, senhores deputados, já vou ouvir Vossa Excelência, trata-se de uma proposta relativamente simples, mas que, quando aprovada, terá efeitos positivos de grande magnitude sobre os processos eleitorais. Afinal, nosso principal problema nessa área segue sendo a incapacidade do sistema partidário brasileiro de proporcionar aos eleitores um leque de alternativas claras e consistente na hora de votar. As coligações partidárias nas eleições proporcionais têm aumentado significativamente a ambiguidade do quadro que defronta o eleitor a cada pleito. A superação dessa ambiguidade será uma contribuição na importante mudança da norma que rege as coligações. Ademais, decorrente da clareza do quadro apresentado aos eleitores,
também os resultados eleitorais serão muito mais claros. Cada partido firme elegerá os candidatos em número compatível com seus votos, por esses obtidos. Aliás, é até difícil entender o que aceitamos que isso nada venha acontecer. Qual o sentido de um sistema eleitoral que distorce o resultado das eleições, tal ponto que muitos partidos obtêm lugares nesta casa legislativa em proporção que não corresponde à vontade dos votos recebidos? Enfim, essa é a prioridade número 1 da reforma política. E sabe, senhores deputados, todos os deputados que eu consultei, que eu ouvi a opinião, todos, sem exceção, mostram simpático a este primeiro ponto de acabar com as coligações nas proporcionais. Enfim, esta, no meu entender, é a mais importante das reformas políticas. O fim. Aí sim, senhores deputados, nós vamos ver o peso de cada partido político. Nós vamos ver o significado, a filosofia, a doutrina de cada partido aqui representada através do resultado das urnas. Uma mudança legal fácil de se realizar, pois não existe emenda constitucional ou projeto de lei de complexa redação, mas com efeito positivo e intenso. Passa agora a segunda inovação legal que está a exigir atenção imediata. Refiro-me à coincidência das eleições e mandato nos planos municipais, estadual e nacional. Não se admite, senhores deputados, que se faça eleição de 2 em 2 anos. Ela se torna cara, ela se torna absurda, porque o país para 2 anos. Daqui 1 ano nós já vamos ter que se preparar, vossas excelências que serão candidatos, já vão ter que se preparar para um novo debate eleitoral. Eu acho um absurdo de 2 em 2 anos, deputados, nós realizarmos eleição. Por que não fazer tudo numa vez só? Dizer que votar em 8 é muito, pode se verificar, senhores deputados e povo brasileiro. As urnas mostraram isso. Os votos nulos são insignificantes, porque o povo já aprendeu a votar para presidente da República, para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual, e por que não mais 2 votos para prefeito e para vereador? Não há nenhum problema, não há nenhum prejuízo. Mas eu ouvi o deputado Amaury Teixeira, pela vez, pela ordem, e depois Vossa Excelência. Primeiro, quero parabenizá-lo pela abordagem do tema, de uma forma profunda e adequada, pela sua atuação aqui nessa casa. Dizer o seguinte: o senhor abordou alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, essa questão das pesquisas eleitorais. Não faz sentido permitir que uma pesquisa eleitoral seja divulgada sábado à noite, quando a eleição é domingo pela manhã, a não ser para manipular indevidamente. Qualquer contestação é tardia, qualquer tentativa de provar que essa pesquisa pode ser manipulada é tardia. Então não pode divulgar, aceitar divulgar a pesquisa às vésperas da eleição.